nós iremos estar falando sobre o tema a batalha espiritual e as armas do crente. Nós sabemos que esse tema, batalha espiritual, é algo que já foi muito debatido, já foi muito recorrente na década de 90, nos anos 2000, com o movimento Confissão Positiva, em que as pessoas mapeavam regiões para estarem guerreando, mas não é disso que eu quero falar nesta noite. Quero falar que a batalha espiritual ela é bíblica, e biblicamente iremos ensinar nesta noite como sermos vencedores nesta batalha, como militar legitimamente esta guerra espiritual. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias aí na sua casa, onde você está, em Efésios, no capítulo de número 6, versículo 11. Apenas o versículo 11 que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Oremos mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos falando contigo por meio da oração. Te pedimos que nesta noite queira, Senhor, por bondade e misericórdia, revelar-nos a tua palavra, revelar-nos, ó Deus, o ensino que emana da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, como eu já introduzi acerca do tema batalha espiritual, o versículo que nós lemos, apenas o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ninguém vai vestir uma armadura simplesmente para sair desfilando. Ninguém vai vestir uma armadura para simplesmente se apresentar bonito com aquela vestimenta, com aquelas armas. Não. Quando se fala de vestir armadura e revestir, está falando de combate, está falando de guerra, está falando de uma preparação para uma guerra, para um combate. E como a nossa irmã já nos adiantou aqui nesta noite, o mundo inteiro está vivendo um momento de turbulência, o mundo inteiro está vivendo um momento de dificuldades, e nós, os servos de Deus, sabemos que tudo isto é uma batalha espiritual. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo no mundo para que a igreja esteja preparada para ser igreja vencedora, para ser igreja preparada para o arrebatamento em que o Senhor Jesus virá nos buscar. Mas enquanto isso não acontecer, nós precisamos cada dia, dia após dia, nos preparar, estarmos preparados e nos preparando cada vez mais para sair deste combate com a vitória em nossas mãos. Então, meus amados, como eu disse, quanto à batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Algumas pessoas não acreditam que o inimigo ele está agindo a todo tempo. Eles subestimam, ignoram, desprezam os ataques e as ciladas do inimigo. Mas o apóstolo São Paulo, ao escrever aos Efésios,
no capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, ele fala sobre a armadura de Deus. E ele diz passo a passo como nós devemos nos proceder nesse combate. Mas alguns, infelizmente, subestimam. E por subestimar, por ignorar, são vencidos, são derrotados pelo nosso inimigo, que é invisível, porém ele age e nós não podemos ignorar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 2 e o versículo 11, apenas o versículo 11, ele diz: porque não ignoramos os seus ardis, porque não ignoramos os seus desígnios, os seus propósitos, os seus conselhos, né? E ele fala isso em que contexto? Num contexto tão simples, que muitos crentes nem atentam para isso. Pensa que isso não é nada, que isso não leva a nada e que não tem problema, que é a questão do perdão. Quando ele expressa no verso 11, os versos que vêm anteriormente, ele fala acerca do perdão. Ele diz que se eu não perdoar o meu irmão, eu estou dando combustível, eu estou dando espaço, eu estou abrindo um campo para que Satanás possa minar a nossa força. Então, às vezes a pessoa tem um problema com o irmão, tem um problema com algumas pessoas e pensa que isso não é nada. O negócio dele é com Deus e ir para o céu. O seu irmão não tem problema. Se ele quiser, que ele também busque a Deus. Se ele quiser, ele tem que batalhar. Mas o perdão é algo tão importante, é tão sublime, que o salmista, ele disse: contigo habita o perdão, para que sejas temido. Ele disse: se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados, quem subsistiria diante de ti? Mas contigo habita o perdão, para que sejas temido. Então, o nosso Deus, ele perdoa, e o Senhor Jesus, ele disse que o perdão, ele é condicional. Ou seja, se eu perdoar, eu sou perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E sem o perdão de Deus, eu fico totalmente desguarnecido da proteção de Deus. Eu fico totalmente fora da proteção, da comunhão do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da Igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, não podemos subestimar os ataques e as ciladas do inimigo. Por outro lado, há pessoas que enaltecem o poder do inimigo, ou seja, dá publicidade para ele, dá para ele mais do que aquilo que ele tem, e tudo que acontece na sua vida atribui-se ao inimigo. Ele diz: é o diabo que está tentando, é o diabo que está colocando ciladas diante de mim. Mas não é bem assim. Nós não podemos atribuir a ele o poder que ele não tem. É bem verdade que quando ele, na tentação, ali no deserto do Senhor Jesus, ele disse tudo isto, levou ele sobre um alto monte e mostrou os reinos, as glórias deste mundo, e disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. E o Senhor Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. E Satanás então o deixou
foi vencido pela palavra. Mas o que eu quero dizer com isso é que o governo, o sistema mundano foi entregue realmente nas mãos do inimigo. Mas quem está em Cristo está salvo. Quem está em Cristo está preservado desse sistema maligno que está realmente sobre o governo de Satanás. Mas o crente, ele não está debaixo do governo do inimigo. O crente está debaixo do governo de Cristo, da orientação, da condução. A sua vida está sendo conduzida por Cristo e para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há muitas pessoas que enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. E também, ele nos deu poder. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, o Senhor Jesus, ele dirige para os seus discípulos. Quando os discípulos voltaram, felicíssimos, alegres, muito alegres, porque eles tinham ido numa missão. E nessa missão eles tinham recebido do Senhor autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pregar o evangelho, para ressuscitar os mortos, para fazer milagres. E eles foram e voltaram vitoriosos. Mas ao voltar, voltaram com uma alegria imensa. E o Senhor Jesus Cristo, diante deste cenário, diante desse momento em que os discípulos estavam felizes, alegres, ele disse uma coisa, no verso 18, 10 e 18 de Lucas: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ele viu, porque ele estava lá com o Pai, quando Satanás foi precipitado para baixo. E ele diz: eu vi Satanás cair como um raio. Mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos causará dano algum. Mas não alegreis somente por isso. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A maior alegria do crente não é triunfar apenas aqui nesta terra, não é apenas ser um vencedor aqui, mas é adentrar as mansões celestiais, é adentrar os portões celestiais e lá receber do Senhor o bem-vindo, e lá receber a coroa da vida, lá receber a coroa de glória, lá receber a coroa de vitória. Louvado seja Deus. Isso é o mais importante. É o nome está escrito no livro da vida. Aqui, se você expulsar demônios, não tem problema. Se você não expulsar, também não tem problema. O importante é você ser um crente vitorioso, revestido e capacitado pelo poder do Senhor. Nós sabemos como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está conosco, o Senhor Jesus Cristo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesta noite, nós iremos ministrar esse tema, que é a introdução que nós fizemos, e queremos abordar em 3 pontos. Primeiro, o preparo espiritual. Segundo, conhecendo o campo desta batalha espiritual. E terceiro, nós iremos conhecer as armas que devemos tomar posse delas para o combate. Porque se nós entrarmos na batalha de qualquer maneira, seremos envergonhados.
seremos derrotados, seremos vencidos e destruídos. Mas se nós entrarmos na batalha devidamente preparados, espiritualmente, porque a batalha ela não é física, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela não é contra os irmãos, ela não é contra pessoas, mas é contra o reino espiritual, é contra as potestades, principados, dominadores das trevas, é contra hostes espirituais da maldade. E hostes quer dizer milhares de demônios que estão nas regiões celestiais, guerreando contra nós. Nós não vemos, mas sabemos pela palavra de Deus que eles estão a todo instante tentando nos parar, tentando nos tirar do combate. E de que forma ele faz? Às vezes, faz de uma forma tão simples. Uma forma tão simples. No capítulo de número 5 da primeira epístola de Pedro, e o versículo de número 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, como leão, buscando a quem possa tragar. E aí ele ensina como o cristão deva vencer, e diz também de que forma ele age. Quando o leão, que é um animal forte, sagaz, que trabalha com uma sagacidade muito grande, ele encontra a sua presa, ele fica esperando um momento de distração da presa. Ele fica esperando um momento de fraqueza da presa. Olha para um rebanho e escolhe o fraco, escolhe o mais velho, escolhe o mais moço, aquele que ainda não tem uma capacidade de se defender ou fugir rapidamente. Assim também o inimigo. O inimigo, ele olha para o cristão, e se o cristão está regularmente vivendo a sua vida cristã, ele pode até insistir por alguns momentos, mas ele foge daquele crente. Mas se o cristão começar a dar sinais de fraqueza, ele começa então a insistir e persistir até a hora que ele consegue alcançar. Então o apóstolo Pedro, no verso 9, ele diz: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o inimigo, ele aproveita o quê? As aflições, as tribulações, as lutas que nós vivemos dia a dia para ali minar a nossa força. Nós vemos que quem investiu contra Jó foi Satanás. Jó estava vivendo uma vida tranquila, fiel, justo, homem reto, temente a Deus, desviava do mal, fazia tudo certinho na obra de Deus, cumpria suas obrigações como cristão, como servo temente a Deus, e recebeu de Deus o próprio testemunho de um homem íntegro. Íntegro quer dizer completo, sem faltar nada. E aí, Satanás comparece diante da presença de Deus, e Deus diz: de onde vem Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: você viu então meu servo Jó, que é um homem íntegro, fiel, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E ele então disse: mas também, Senhor, o Senhor tem dado a ele toda a proteção, o Senhor tem dado a ele toda uma vida de tranquilidade, de prosperidade. Então ele só poderia ser fiel ao Senhor, porque o Senhor tem dado tudo isso. Então, Deus permite que Satanás tire de Jó tudo aquilo que ele tinha.
os seus filhos, os seus bens, os seus amigos, tirou tudo. E Jó continuou fiel. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Não atribuiu ao inimigo. Não atribuiu ao inimigo em nenhum momento nada daquelas calamidades que veio abater sobre ele. Ele poderia dizer é o inimigo que não está satisfeito com a minha bênção, com a minha vitória. Não, ele não atribuiu, porque ele, Jó, sabia que o inimigo, para tocá-lo, precisava passar diante de Deus e ter a autorização para isso. Por isso, ele disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, no momento de luta, de aflição, de tribulação, de escassez, de enfermidade, de problemas diversos que acontecem conosco, em nenhum momento nós devemos atribuir ao inimigo ou dar combustível para ele nos atacar. Pelo contrário, vamos continuar servindo a Deus do mesmo jeito, vamos continuar adorando a Deus do mesmo jeito, porque com isso nós estaremos dizendo para o nosso inimigo que quem nos sustenta é Deus, quem nos dá a vitória é Deus, quem está no comando da nossa vida é Deus, e por isso nada acontece sem a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O preparo espiritual do crente é o primeiro ponto. Para fazermos a obra de Deus, precisamos estarmos preparados, senão nós vamos nos envergonhar diante das circunstâncias. Esses mesmos discípulos que eu citei aqui, em Lucas capítulo de número 10, e o versículo 19 e 20, esses mesmos, chegou um certo momento que o Senhor Jesus não estava com eles, e a multidão estava ali com os discípulos. O Senhor Jesus estava em outro lugar, sozinho, talvez no monte, orando, e desceu do monte em direção aos seus discípulos, e de longe ele viu uma multidão de pessoas que estava concorrendo com os discípulos, estava discutindo com eles, louvado seja Deus. E quando chegou, o Senhor Jesus disse, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E um sai da multidão e diz assim, eu trouxe o meu filho, que de quando em quando ele é apanhado por um espírito maligno, que lança-o por terra, que ora lança na água, ora no fogo, e quer matá-lo. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Olha que em outro momento eles tiveram sucesso, mas dessa feita eles não tiveram. Usaram o nome de Jesus, tentaram expulsar aquele espírito maligno, não era um só espírito, era uma casta, era vários espíritos que estavam ali com aquele jovem para destruí-lo. Mas o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda, geração má e perversa? Trazei-mo o menino. E o pai então foi e levou. Só que o pai, ele disse uma coisa, eu trouxe e entreguei aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E o Senhor Jesus, ele disse uma coisa importante, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E é baseado nisto que acabamos de falar, que queremos dizer que a arma indispensável nesse combate chama-se fé. Sem a fé, você pode estar com todas as outras armas, mas se você não tiver com a fé, nada vai adiantar.
Eu comparo a fé como a chave de um carro. O carro pode ser zero. O carro pode ter todas as funções funcionando perfeitamente. Pode ter farol, pode ter freio, acelerador, as marchas funcionando perfeitamente. Mas se não tiver a chave para fazê-lo funcionar, o motor pode estar funcionando perfeitamente, o tanque cheio de combustível. Mas se não tiver a chave para ligar e ainda deixá-la na ignição, você não liga o automóvel e tira a chave e joga fora, não. Ela continua ali até o final da jornada, até chegar ao destino final. A fé é a mesma coisa, ela é o ponto de partida, mas também é o ponto de chegada. Ela é também todo o trajeto que nós iremos fazer, ela está presente, porque se fracassarmos na fé, perdemos tudo. Louvado seja Deus. Então a fé, ela é o segredo que vence o mundo. 1 de João, capítulo 5, e o versículo de número 4. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então já começa por aí. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, para vencer o mundo, precisa primeiro ser nascido de Deus. Segundo, esta é a vitória que vence o mundo. Aí ele termina: a nossa fé. É a fé que é o ingrediente indispensável na nossa vida. Precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida para vencermos. Aí o Senhor Jesus expulsa o demônio daquele jovem e os discípulos ficaram sem entender nada. Em particular, no Monte das Oliveiras, ele chama o mestre e diz: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Foi algo inédito para nós. Nós já tínhamos expulsado tantos demônios, já tínhamos feito tantas curas no teu nome, usamos o teu nome do mesmo jeito, e não funcionou, por quê? Aí o Senhor Jesus diz o seguinte: esta casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Jejum e oração. Agora, eu pergunto a vocês, como é que nós adquirimos fé? Através do jejum, através da oração, através da palavra de Deus, de uma vida, de um conjunto de atividades cristãs, de uma vida piedosa para adquirirmos a fé. A fé, ela tem várias qualidades. Existe a fé para a salvação, chamada de fé salvífica. Esta fé se adquire ela através da exposição da palavra. Em Romanos, capítulo 10, está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, essa fé da salvação só vem através da exposição da palavra de Deus. Porque como é que alguém vai crer naquilo que não ouviu? Não tem como. Então tem que alguém pregar para alguém crer. Esta é a fé salvífica. Mas existe um outro tipo de fé chamado fé sobrenatural. O dom da fé, que é o de operação, de milagres, maravilhas. Este dom da fé se adquire ele através de uma vida dedicada, de oração, de jejum, de consagração, de Bíblia, uma vida reservada, separada do mundo para adquirir esta fé para a realização de milagres, de maravilhas. E é isso que o Senhor Jesus quis passar para os seus discípulos. Essa casta de demônio não sai, senão com jejum e oração. Ou seja, se vocês estiverem em jejum e oração na vida de vocês, vocês vão ter fé e autoridade tal para mandar esse demônio sair, ele vai sair, que é uma casta. Quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 21, e o versículo 22, ele diz: tudo o que pedirdes em oração crendo,
recebereis. Só que antes dele falar isso, ele falou da fé. Porque o contexto vai dizer que o Senhor Jesus ia passando e viu um pé de figos. Mas não era. O texto diz que não era tempo de figos. Não era tempo daquela figueira produzir o seu fruto. Mas ela estava frondosa, ela estava viçosa, ela estava bonita, estava com as folhas. E o Senhor Jesus disse: se tem folha, se está viçosa, tem fruto. E se dirigiu até ela e procurou o fruto. Mas quando chegou até aquela árvore, aquela planta, aquele pé de figueira, ele não achou nenhum fruto. E ele virou então para aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz, tem um evangelista que diz que ela secou imediatamente a partir das raízes. Porque se secasse de cima para baixo, poderia ser que as raízes voltassem a fazer a árvore reverdecer. Mas quando seca das raízes, sem chance, perdeu tudo, morreu. E aí os discípulos olharam assim e disseram: Senhor, ficaram admirados, como secou imediatamente a figueira? E ele disse: se vós tiverdes fé, como um grão de mostarda, podereis dizer, fareis nem só o que foi feito à figueira, mas podereis dizer para estes montes: monte, precipita-te no meio dos mares, e ele vai obedecer, por causa da vossa fé, louvado seja Deus. Então o preparo aqui é de ter essa comunhão íntima com o Senhor, porque Ele é o autor da fé. Se Ele é o autor da fé, então eu tenho que estar próximo dEle para ter essa fé na minha vida. Em João capítulo 15, o versículo 7, o Senhor Jesus, Ele diz uma coisa importante no verso 7, capítulo 15, verso 7. Ele disse: se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, pedireis o que quiser e será feito. Há uma junção, há uma combinação, há um somatório. Não é só dizer, acontece isso, decreto isso e vai acontecer. Não é assim não. Existe uma combinação. Eu preciso estar nele, em Jesus, e ele precisa estar em mim. E como é que eu estou nele? Quando eu estou em obediência à palavra dele. E quando é que ele está em mim? Quando eu estou vivendo a palavra dele. Quando eu estou na prática da palavra dele. Aí eu estou nele e ele está em mim. Porque a palavra são os mandamentos. Eu estou obedecendo, então ele está em mim. E se eu estou seguindo o que ele está mandando, também estou nele. Então há essa junção. Aí eu posso pedir o que eu quiser que será feito. Se eu estiver nessa intimidade com o Senhor Jesus. Mas no verso de número 5, ele diz uma coisa muito mais interessante. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta, você pode fazer tudo da melhor forma possível, mas se Cristo não estiver sendo a primazia, se Ele não estiver ali sendo a principal fonte, é inútil, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque Ele deixou claro, sem mim nada podeis fazer. Ah, mas por que muita gente faz e não está vivendo em Cristo? Porque está fazendo pela palavra dele, né? Pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei, eu profetizei. Ele tem compromisso com a palavra. Se a pessoa está dentro da palavra, pregando a palavra, ele tem compromisso de honrar a palavra dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sobre esse tópico, já para ir para o segundo, no preparo do cristão, se nós não tivermos intimidade com Cristo, vamos passar vergonha diante do combate. Veja bem o que aconteceu com os filhos de Cefas. Eram 7 jovens que ouviu Paulo fazendo a obra de Deus, viu ele expulsando demônios, curando enfermos. Os lençóis de Paulo eram levados, ao colocar sobre os enfermos, eles eram curados. Ao colocar sobre as pessoas que tinham espíritos malignos, os espíritos malignos saíam, sem precisar de ninguém falar nada. Era só a fé daquelas pessoas movimentando o sobrenatural. Trazia os lenços, trazia os aventais e colocava em cima do doente. E ele simplesmente ficava curado. Colocava sobre o endemoniado, o demônio saía. O que seria aquilo? Ninguém dizia nada, ninguém decretava nada, ninguém dizia sai, não. Ali era a fé que já estava cooperando com as obras. Ali era a fé que eles tinham em Deus, que se eles fizessem aquela ação, Deus iria honrar a fé deles, e como Deus honrava mesmo. Aí esses rapazes viram essas coisas acontecendo, eles então saíram para expulsar demônio, mas sem nenhum conhecimento de Cristo, sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum preparo. E quando chegaram num lugar, tinha uma pessoa endemoniada, e eles chegaram e disseram: esconjuro-te no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio virou para aquele moço. Isso está em Atos, capítulo de número 19, verso 13 a 17. Naquele instante, aquele endemoniado vira para aqueles rapazes e diz o seguinte: eu conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo. Paulo é uma pessoa que tem dado um prejuízo enorme no meu reino. É uma pessoa que tem feito coisas extraordinárias. Um homem tem abalado o reino das trevas, o apóstolo Paulo. Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E a Bíblia diz que aquele homem partiu para cima dos 7 jovens e lançou mão de 2, e foi mais forte do que eles, e feriu-os, e eles tiveram que fugir, feridos, machucados, porque foram brincar com a obra de Deus. Então é preciso estar devidamente preparados, e eles estavam tentando fazer a obra. Então isso fala do trabalho missionário, isso fala daqueles que pregam, daqueles que cantam, daqueles que vão levar a palavra de Deus. Mas hoje, como já antecipou a jovem que cantou aqui, todos nós estamos numa batalha espiritual. Agora é para nos manter. Agora não é nem aqueles que estão na linha de frente de batalha, é para nos manter de pé, nos manter vivos no combate, nos manter servindo a Deus. Precisamos combater todos os dias, todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Se a nossa batalha não é física, também o lugar não é aqui na terra. Não é um lugar físico, mas é um lugar invisível. Se a batalha se dá num lugar invisível, então o campo também é invisível. Uma coisa é você guerrear, um exército guerrear na terra. Outra coisa é no mar. Outra coisa é no ar. São armas e estratégias diferentes para cada local desses que acabei de citar. E mesmo na terra,
Mesmo na terra, existe terreno que é plano, existe terreno que é montanhoso, existe terreno que é aberto, existe terreno que é mata fechada. Então, para cada lugar, para cada terreno, você precisa levar as armas certas. Você precisa pelejar da forma certa. Louvado seja Deus. Porque senão, você não vai ter êxito. E nessa batalha, nós precisamos usar de estratégias. No capítulo de número 10, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e o versículo de número 3 a 6, o apóstolo Paulo ele diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Andar na carne aqui, irmãos, não é andar dirigido pela carne, não é andar fazendo a vontade da carne, não. Andar na carne aqui é andar no físico. Apesar de nós estarmos fisicamente neste mundo no combate, nós não combatemos na carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas, verso 4, da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então as armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E no verso 5 ele diz: destruindo conselhos. O crente, para ele vencer, ele tem que se antecipar. Ele precisa montar uma estratégia. Ele não tem que ficar esperando o inimigo aparecer, não. Ele tem que enxergar o inimigo antes de ser enxergado por ele, de ser visto por ele. E se preparar, estar preparado. Numa guerra, vence quem melhor souber usar a estratégia. O vencedor não é aquele que vai de peito aberto com a melhor arma, mas é aquele que usa de inteligência, de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais, isso está em Eclesiastes, do que armas de guerra. Diz que tinha um pobre homem numa cidade que salvou a cidade pela sua sabedoria. Veio um grande exército, veio para guerrear e combater aquela cidade, mas a sabedoria daquele pobre homem salvou a cidade. E o escritor disse: ainda que aquele homem era desprezado, porque era pobre, mas a sua sabedoria salvou a cidade. Então vale mais a sabedoria do que as armas de guerra. E como é que é a sabedoria, irmãos? A sabedoria, ela é excelente para dirigir. Não é a força. Não é a força. Não é dos ligeiros a peleja. Não é dos valentes a batalha. Não. Não é dos prudentes a riqueza. Mas a sorte e o tempo pertence a todos. Só basta nós buscarmos em Deus as estratégias para nos posicionarmos nesta batalha de forma inteligente, para destruir os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Um certo pastor, uma certa feita, dando um estudo, ele disse: eu nunca vi na Bíblia um lugar que autoriza o crente vingar alguma coisa. Porque na Bíblia está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu darei a recompensa. Então a vingança pertence só a Deus. Aí ele disse: alguém aqui pode me mostrar na Bíblia um lugar que autoriza o crente vingar? Eu levantei minha mão, falei sim. Capítulo de número 10, versículo 6, de 2 aos Coríntios. Está escrito aí
que, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Quando eu obedeço, simplesmente eu estou vingando da desobediência. Eu estou dizendo para os desobedientes que eu sou vencedor, que eu venci. Eu estou dizendo para o mal que o mal está derrotado. Eu estou derrotando o mal quando eu estou obedecendo. Então, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. O apóstolo Paulo, no verso 4, do capítulo 10, de 2 aos Coríntios, ele dá um parecer, ou deixa transparecer, que tem um arsenal, e tem mesmo um arsenal, à disposição do crente. Ele diz: porque as armas da nossa milícias, as armas, são várias, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Só que ele apresenta apenas uma, que é a obediência. Ele diz: destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Quando o crente obedece, irmãos, a Deus, ele está com os céus inteiro ao seu favor. Quando o crente obedece a Deus, o inferno estremece, porque sabe que este crente, ele é mais do que vencedor. Sabe que este crente, tudo o que ele pedir a Deus, Deus irá conceder a ele, como fez com Moisés. O próprio Deus saiu em defesa de Moisés. No capítulo 12 de Números, o próprio Deus saiu em defesa, quando Miriam e Arão, por inveja, falaram mal de Moisés. Deus chega para Miriam e Arão e disse: há profeta em Israel? Se tem profeta em Israel, eu falo com eles. Mas sabe de que forma que eu falo? Eu falo através de revelação ou através de sonhos, no profundo do sono. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é obediente em toda a minha casa. Com ele eu falo cara a cara, boca a boca. Ou seja, ele me conhece e eu conheço ele por nome. O que ele quiser, ele pode pedir para mim que eu faço. O que ele me pedir eu faço, porque ele é obediente, ele tem crédito, ele tem intimidade. E Moisés fazia isso mesmo. O povo pecava, Deus dizia: eu vou destruir. Moisés dizia: Senhor, arrepende. Não faz isso não, perdoa. E Deus dizia: tá bom, Moisés, vou perdoar, porque eu te conheço por nome. Eu vou te ouvir, porque você tem intimidade comigo. Então o crente, quando ele obedece, ele tem intimidade com Deus. Ele triunfa sobre as potestades, sobre os reinos das trevas, sobre o mal. A Bíblia diz que tinha um profeta em Israel, o nome dele era Eliseu, que o rei da Síria fazia os seus planos para guerrear contra Israel, contra o rei de Israel. Ele fazia os seus planos, os seus projetos, na sua câmara de dormir, no seu quarto. Só ele, pensando, montando a estratégia, dizia: nós vamos fazer assim, assim, assim. E saía com o exército, fazendo exatamente como planejou. Mas o homem de Deus que estava lá em Israel, Deus revelava para ele tudo. E ele ia até o rei de Israel e dizia: rei, evita de estar neste lugar e naquele outro lugar, porque o inimigo vai estar lá. Então, destruía os conselhos, destruía o poder do inimigo. O inimigo só perdia
naquela batalha. Aí então o rei da Síria disse: eu preciso saber quem aqui é pelo rei de Israel. Quem aqui está levando as informações para que ele escape daquilo que nós projetamos, daquilo que nós elaboramos, dos planos que elaboramos intimamente, ele está escapando de todos. Aí alguém diz: não, meu rei, não tem ninguém aqui pelo rei de Israel. É que lá existe um homem de Deus, que conhece os teus pensamentos lá na tua câmara de dormir, no teu quarto. Ele já vê os teus pensamentos e revela para o rei de Israel, e por isso eles são vitoriosos. Então, quem tem uma vida de intimidade com Deus, de obediência, em qualquer campo, em qualquer batalha, ele triunfa, ele vence, porque o próprio Deus o mostra para ele. Mostra e ele então pode vencer. Então, meus amados, conhecendo o campo da batalha espiritual, não é no físico, não é contra ser humano nenhum, mas é contra as potestades e é nos lugares celestiais, aqui nos ares. Ou seja, como é que eu chego lá? Eu estou aqui na terra e o combate é lá. É através da minha oração. A minha oração, ela sobe. A minha oração, ela chega até o trono da graça. E de lá vem o reforço, de lá vem o revestimento, de lá vem a graça, de lá vem o poder, de lá vem a intrepidez, vem a fé, vem as armas necessárias para eu combater. Então, ela se dá, se fisicamente nós pudéssemos escolher um lugar em nós onde se dá essa batalha, seria na nossa mente. Mas a mente, ela é algo que não é físico. Mente é alma, não é físico. Corpo contém a mente dentro do corpo, mas ela é abstrato, não é palpável a mente, mas ela é a sede das emoções, é ela que comanda todo o corpo. Então é ela que comanda o corpo para orar, para ler, para jejuar, para fazer todas as coisas que agrada a Deus e também que desagrada a Deus. Amém? Por último, já estou finalizando, mais uns 10 minutinhos, as armas espirituais. Primeiro, a arma que eu quero destacar aqui é a verdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é quem nos dá sustentação nesta peleja. É uma arma que tem que estar cingida a nós, tem que estar ligado a nós. E o que é a verdade? A palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o crente, ele precisa estar intimamente ligado à palavra de Deus. Ou seja, ter intimidade com a palavra, conhecer a palavra, fazer o que a palavra manda. E também Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu obedeço a palavra de Jesus, estou obedecendo o próprio Jesus. Eu estou ligado a ele. Segunda arma é a couraça da justiça. Nós sabemos que nós temos que pegar essa justiça que vem de Cristo e nos vestir com ela. Romanos capítulo 5, verso 1. Está escrito que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Então nós fomos justificados. De que forma? Através da fé. Então a fé, ela está permeando todas as virtudes,
Como eu disse no início, a fé ela é imprescindível, ela é mais importante, porque ela está em todas as ações do cristão. Ele tem que fazer tudo por fé, porque aquilo que não é feito por fé, o apóstolo Paulo diz que é pecado. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeira coisa que você tem que ter é a certeza de que agora você está em paz com Deus. Foi justificado. Seus erros, seus pecados foram justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Terceira arma é o Evangelho. O Evangelho, ele te dá sustentação. Você precisa estar alicerçado com o Evangelho. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, e o versículo 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o cristão não pode envergonhar do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, tem que viver o Evangelho cada dia. As pessoas têm que te procurar, porque sabe que em você há boa nova, há uma boa notícia. Então, não se admite do crente palavras desanimadoras, palavras destruidoras, palavras que levem as pessoas para baixo, de tristeza, de derrota, de fracasso. Por quê? Porque o cristão, ele está firmado no Evangelho. E Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Então, se eu chego no cristão, mesmo ele estando passando por lutas, ele ainda assim palavras para nos animar, boas palavras para as pessoas que não têm nada. Louvado seja o nome do Senhor. E a salvação. Não adianta nada pregar os outros e não ter certeza da minha salvação. É inútil. Eu querer fazer a obra de Deus sem ter a fé inabalável em Deus, que ela detém a eficácia contra as dúvidas, contra as calúnias, contra as rebeliões disparadas pelo diabo. Porque o diabo ele quer entristecer o crente, ele quer abalar a fé do crente, ele quer lançar os dardos inflamados, para que quando o crente receber aquele dardo, aquela palavra negativa, aquela calúnia, aquela, vamos dizer assim, rebelião, algo negativo que você receba, aí ele quer que naquele momento você esmoreça, você reaja pela carne, pelo ímpeto da carne, e assim você perca o equilíbrio, caia. Mas o cristão que tem a certeza inabalável, a fé inabalável que ele é salvo, pode vir o que vier, ele continua firme de pé. Pode vir calúnia, pode vir difamações, pode vir rebeliões, pode vir o que for, ele não sai da sua posição. Por isso que a palavra que está mais em voga nos dias atuais, que são os dias do fim, chama-se perseverança. A palavra perseverança, ela é parecida com a palavra paciência, só que um pouquinho da outra. Talvez perseverança venha de paciência, mas a paciência é a capacidade de sofrer calma e sem reclamar. O Senhor Jesus disse: na vossa paciência possuí vossas almas. Por que ele disse isso? Porque vai vir muita coisa para cima do crente, e o crente precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa suportar com calma e sem reclamar, porque se reclamar, perdeu a bênção, se murmurar, perdeu a vitória. Louvado seja Deus. Então, a paciência quer dizer a capacidade de suportar com calma e sem reclamar. Já a perseverança é
permanecermos na mesma posição ou no estado, mesmo enfrentando fracassos e derrotas. Fracasso vem, fracassou, mas eu estou aí. A derrota chegou, mas eu estou ali, em Cristo. Logo, o fracasso vai se tornar em vitória, a derrota vai se transformar em vitória, o fracasso em sucesso, porque você permaneceu, você perseverou. O crente, ele precisa estar perseverante. O Senhor Jesus disse que, em Mateus 24, versículo 13, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Verso 12, verso 13 ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos no fim e precisamos perseverar. Louvado seja Deus. E por último, a palavra de Deus. A imprescindível arma de ataque. Porque as demais armas que eu citei aqui, tudo é defesa. A verdade você une a ela para ela te defender. A justiça também te protege. O evangelho te protege. A fé é um escudo inabalável que te dá a proteção contra os dados inflamados do maligno. A salvação também te protege de fracassar, a certeza da salvação. Mas a espada, irmãos, a imprescindível arma ofensiva, que é a única das 7 que o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios capítulo 6, é a única que é de ataque. E esta arma, no grego, essa espada do grego, é chamada de macharia, que quer dizer espada curta, e significa que o combate ele é pessoal. Esse combate ele é pessoal, ele é um enfrentamento diário e acontece no corpo a corpo. Todo dia você precisa usar a palavra de Deus para se defender de todas as coisas que vêm para te destruir. Então, é uma espada curta, que significa um combate pessoal, enfrentamento diário e corpo a corpo. Tem que estar unida a você, essa espada. Uma espadazinha pequena, porque se for muito grande você terá dificuldade para manejar, mas ela é pequena, curta, mas você utiliza a cada instante que for necessário. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Eu quero fazer uma oração e já passar aqui para a jovem que vai estar louvando o Senhor com mais um hino, e aí já vai estar encerrado, né, nesta noite. Vou estar orando aqui, já passando para ela cantar e já fica encerrado, amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que nós estudamos nesta noite. Pedimos, ó Deus, que venha dar clareza, meu Deus, às nossas mentes, o nosso entendimento, que nós possamos compreender que para sermos um cristão vitorioso, precisamos viver na dimensão espiritual em Cristo Jesus. Que precisamos tomar posse das armas que estão disponíveis ao nosso favor. Meu Deus, e que possamos fazer bom uso dessas armas. E que possamos nos defender dos ataques do inimigo. E também combater o bom combate da fé. Combater com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, guarda o teu povo. Reveste a tua igreja, Senhor, de poder, de autoridade nesses dias findos, nesses dias difíceis que estamos atravessando. Abençoa todos, em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.